Bom, gente, seguindo, nós falamos da proteção contra vícios aparentes, mas evidentemente que o CDC também protege o consumidor contra vícios ocultos apresentados pelos produtos eventualmente adquiridos. O que muda aí em relação aos vícios ocultos? Os prazos são os mesmos. O que muda é o termo inicial da contagem da garantia. Vejam o parágrafo 3º do artigo 26 do CDC. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então vejam que em relação aos vícios ocultos, o CDC aplica uma solução análoga àquela prevista pelo Código Civil no parágrafo 1º do artigo 445, que fala dos vícios que naturalmente aparecem após o transcurso de algum tempo da entrega, ou seja, com a utilização mais constante da coisa. No caso de vícios ocultos, os prazos de 30 e 90 dias, a depender da natureza do produto, são contados do momento do aparecimento deles. Ou seja, se eu comprar um carro numa concessionária e ele tiver algum problema que não possa ser detectado à primeira vista, geralmente problemas de motor, de suspensão, embreagem, os 90 dias que o adquirente tem para garantir a solução do problema tem a sua contagem iniciada a partir do momento em que o problema aparece, né? Então, trata-se de uma regra que assegura a proteção muito mais efetiva do consumidor. Vejam, evidentemente que nos casos concretos, como eu alertei na resposta que eu dei ao Mário Sérgio na última aula no fórum, vocês podem observar lá, evidentemente que nos casos concretos, certamente vai surgir uma discussão no processo sobre o momento em que apareceu o vício, né? O fornecedor, no caso específico, por exemplo, de um veículo que apresentou depois de algum tempo um problema qualquer de motor ou de câmbio, ele vai certamente alegar em defesa de que aquele vício provavelmente surgiu logo após a entrega e que o consumidor, por isso, não demorou a reclamar e eventualmente perdeu o direito a fazer a reclamação, né? Os prazos do CDC, assim como os do Código Civil, eles têm natureza decadencial, ou seja, transcorrido o prazo sem que o consumidor tenha manifestado qualquer reclamação, o fornecedor fica exonerado de qualquer responsabilidade. Então imaginemos, o cara comprou um carro numa concessionária, depois de 20, 30 dias de uso, ele começou a apresentar um superaquecimento no motor em subidas, em aclives, né? Ele só pôde perceber isso, o vício era oculto, ele só pôde perceber isso com o uso da coisa. Bom, da data em que apareceu o vício, ele tem 90 dias, se trata de um bem durável, para fazer a reclamação. Vamos imaginar que ele faça a reclamação depois de decorridos mais de 90 dias da venda, da entrega do carro. Certamente o fornecedor vai alegar em defesa o seguinte: olha, eu não posso garantir esse vício redibitório, mesmo ele sendo oculto, porque nesse caso, tão logo ele usasse o carro pela primeira vez, ele teria condições de perceber, né? E aí no processo, certamente o consumidor vai negar isso e vai se estabelecer uma discussão, talvez seja designada uma perícia para saber se aquele vício de fato podia ser detectado na primeira utilização ou ele dependia para o seu aparecimento da utilização do veículo em determinadas condições mais severas, né? Por exemplo, se o cara mora aqui em Santos e ele nunca vai ter esse problema a menos que ele suba o morro, né? Agora, se o cara mora em São Paulo, talvez no primeiro uso, no segundo, terceiro, diante das ladeiras que existem na cidade,
ladeiras e subidas, certamente esse problema ia aparecer logo nas primeiras utilizações. Então, nos processos pode surgir esse tipo de discussão, mas aí o juiz vai ter que examinar à luz do caso concreto. Para encerrar esse tema dos vícios redibitórios no CDC, o parágrafo 2º do artigo 26 institui duas situações, duas causas que obstam, né, a fluência desse prazo decadencial, né? Até a doutrina discute a própria natureza do prazo, se é decadencial ou prescricional, porque vocês sabem, como regra, os prazos decadenciais eles não são interrompidos, não são suspensos. E aqui o CDC cria, inova e estabelece duas situações em que um prazo decadencial acaba sendo obstado. A sua fluência acaba ficando suspensa, né? Então, há quem discuta e queira argumentar que esses prazos aí do 26 são prescricionais e não decadenciais, e outros, que são a maioria, defendem que se trata de uma peculiaridade do regime das relações de consumo, a existência de prazos decadenciais que possam ter a sua fluência obstada em benefício do consumidor. Tá? Essa é a segunda posição que prevalece. Mas vamos lá ao parágrafo 2º. Obsta uma decadência. 1. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. 3. O 2 foi vetado, né? E o outro caso, que está no inciso 3, a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Bom, então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em benefício do último, do consumidor, que a reclamação comprovadamente formulada perante o fornecedor do produto, até que seja efetivamente respondida e, com isso, negada a substituição, abatimento, a devolução do dinheiro, obsta a fluência do prazo de decadência. Ou seja, se o defeito apareceu sendo o vício oculto ou aparente, o consumidor fez uma reclamação perante o fornecedor. A efetivação dessa reclamação obsta a fluência do prazo decadencial. O prazo decadencial aí fica suspenso, enquanto o fornecedor não der uma resposta ao consumidor. Tá certo? Então percebam que também aqui nós temos uma regra mais protetiva, né? E também uma regra que visa estimular a composição entre as partes, né? Visa evitar que o conflito chegue necessariamente ao judiciário. O legislador, com esse parágrafo 2º, ele estimula, né, o consumidor a fazer a reclamação perante o fornecedor e as partes se resolverem ali sem necessitar da intermediação do Poder Judiciário. Agora, evidentemente, se o fornecedor se nega a efetuar o reparo, a sanar o vício, seja ele aparente ou oculto, aí não vai restar outra alternativa ao consumidor senão a busca dos seus direitos através do Poder Judiciário. A segunda hipótese de decadência é bem mais específica, fala da instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Rapidamente, o inquérito civil é um procedimento que tramita no âmbito do Ministério Público, nas promotorias de defesa do consumidor, né? Geralmente, quando um fornecedor disponibiliza um produto aí no mercado que vem apresentando vários problemas, com várias pessoas reclamando, quando essas reclamações se acumulam, o Ministério Público pode instaurar um procedimento administrativo de natureza inquisitória, um inquérito civil, o próprio nome diz, para investigar o que está acontecendo. Se isso ocorrer, enquanto o inquérito civil não se resolver, enquanto a investigação promovida pelo Ministério Público não chegar ao fim, concluindo num ou no outro sentido,
esse prazo para reclamação do consumidor não tem influência, não tem andamento, ou seja, ele pode esperar o desfecho da investigação do MP para decidir se vai propor ou não a ação. De repente, na investigação conduzida pelo MP, o MP consegue fazer um acordo com o fornecedor e conseguir uma solução que atenda aos interesses dos consumidores. Tá certo? Vejam, essa análise que eu fiz aqui nesses 2 vídeos não visa, evidentemente, esgotar o assunto, há outras peculiaridades, outros pontos relevantes que mereceriam uma abordagem mais profunda. Mas aqui, vocês sabem, a nossa matéria é direito civil, não é direito do consumidor, né? Eu acho que no caso de vocês, ainda o direito consumidor é uma parte do direito empresarial. Isso mudou agora com a nova grade curricular, mas eu acredito que vocês ainda vão estudar o direito consumidor dentro do direito empresarial. E aí, na aula específica com o professor da matéria, vocês podem tirar maiores dúvidas. Eu só comentei a respeito desse tema porque, evidentemente, ele tem relação com a regulamentação do Código Civil, e vocês sabem que grande parte dos contratos, aliás, a maioria dos contratos hoje em dia são celebrados em meio, os contratos de alienação especialmente, são celebrados em meio a relações de consumo entre consumidores e fornecedores, por isso é inevitável a abordagem. Bom, espero que tenha ficado claro, qualquer coisa vocês têm os canais adequados aí para me fazer perguntas. Eu vou gravar mais, nós vamos prosseguir, mas agora tratando de um outro tema que vai ser a evicção. Vamos voltar ao Código Civil.